bom dia a todos os presentes. O meu nome é Ana Catarina Fonseca, eu sou diretora-geral da Direção-Geral do Consumidor e nós somos a entidade pública inserida no Ministério da Economia que tem a missão de contribuir para a política de defesa do consumidor, buscando um maior elevado nível de proteção dos consumidores. Eu, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer à ERSE o convite que nos foi feito para participar nesta sessão de sensibilização sobre temas muito importantes no âmbito dos serviços públicos essenciais que têm que ver com o serviço público de energia e também com o tema que nós vamos debater e apresentar, como resolver um conflito. Para nós, estas iniciativas conjuntas com a ERSE, com outras entidades, são muito importantes porque é neste trabalho de equipa, de cooperação, que podemos chegar mais além e capacitar os consumidores, e especialmente os consumidores que se encontram numa situação de maior vulnerabilidade. Eu creio que este ano, devido à pandemia, à situação pandémica em que nos encontramos, muitos consumidores se viram numa situação de maior vulnerabilidade pelas razões que todos nós conhecemos. E, portanto, são estas iniciativas entre a Direção-Geral do Consumidor e a ERSE que também podem ajudar a contribuir para a maior capacitação e proteção dos consumidores. O tema da proteção do consumidor vulnerável é um tema muito importante para a Direção-Geral do Consumidor, como é também para a ERSE, que eu sei, e dizer-vos que a Direção-Geral do Consumidor está muito empenhada no desenvolvimento destas iniciativas, em trabalhar também com as entidades de solidariedade social, que eu sei que são hoje são hoje os destinatários principais desta ação. Sei também que estão presentes alguns CIAC, Centros de Informação Autárquica ao Consumidor, e desde já também fazer aqui uma saudação. Esta iniciativa é muito importante porque nós vamos capacitar técnicos para depois poderem passar a informação aos consumidores vulneráveis e, portanto, eu acho que esta ação tem um efeito multiplicador e, portanto, nós estamos muito satisfeitos de participar. Doutora Eugénia, muito obrigada. À doutora Cristina, Portugal também, presidente da ERSE, é um prazer participar. Acreditamos verdadeiramente nestas iniciativas e espero que esta seja uma primeira de muitas que poderemos desenvolver em 2021, que esperamos que seja um ano melhor. E, portanto, a todos os representantes das entidades de solidariedade social presentes, aos Centros de Informação Autárquica ao Consumidor e demais participantes, muito bom dia. Eu espero que esta sessão seja boa, uma boa sessão. Eu também cumprimento a minha colega a doutora Sónia Passos, que daqui do nosso lado vai então também participar com informação sobre como resolver conflitos. Muito obrigada, doutora Eugénia, e eu passo-lhe já a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Catarina. É um gosto colaborarmos, de facto, nestas aventuras e agradecer também, de facto, esta colaboração que prontamente aceitaram ter connosco. E hoje em dia que, de facto, até o tema da pobreza energética está tão em voga, não é? Tanto se fala nisso. Nós pensamos que combater a pobreza energética passa desde logo pela informação. E é com esta sessão, de facto, nós tentamos chegar a quem todos os dias recebe pedidos de ajuda dos consumidores mais vulneráveis, sejam os técnicos que estão no front office, no atendimento aos consumidores mais vulneráveis, sejam os próprios serviços municipais de apoio ao consumidor, sejam muitas outras instituições e entidades que lidam com estas situações todos os dias. E sem mais demoras, eu ia então começar com a nossa agenda e que tem, de facto, aqui 3 grandes temas.
Um primeiro, de facto, muito mais informativo, que é como deve ler a fatura de eletricidade. Um outro em que nós instigamos, de alguma maneira, a mudar comportamentos, ou seja, permitindo reduzir aquilo que aparece na nossa fatura, aquilo que pagamos pela eletricidade. E um terceiro tema, como poder ajudar, e quem são as entidades a quem os consumidores podem bater à porta para ajudar quando existe um diferente e quando se debatem com algumas dificuldades, inclusivamente financeiras. Portanto, começando de facto com o primeiro tema, pensamos que para poder conhecer um pouco a fatura de eletricidade, teremos também que conhecer um pouco como é que se forma este preço da eletricidade. O que é que está lá dentro deste preço? O que é que nós pagamos efetivamente? E por isso convido-vos a visualizar um pequeno vídeo, que não são, é pouco mais de 2 minutos, para vermos um pouco como é que se calculam os preços de eletricidade e que parcelas fazem parte deste preço. Como se calculam os preços da eletricidade? Os preços da eletricidade pagos pelo consumidor final são o somatório de 3 grandes parcelas: energia, redes e taxas e impostos. A parcela da energia inclui os custos de compra de eletricidade pelos comercializadores aos produtores e os custos de comercialização. Já na componente das redes, por onde a energia passa até chegar à casa do consumidor, existem tarifas de acesso às redes que são fixadas pela ERSE. Estas tarifas de acesso às redes incluem os custos de transporte, de distribuição, de gestão do sistema elétrico ou da operação logística de mudança de comercializador. Aqui, a ERSE assegura que o mercado funciona de forma equilibrada e economicamente eficiente para todos. No cálculo das tarifas de acesso às redes, a ERSE tem ainda de incluir os chamados custos de interesse económico geral, que resultam de decisões de política energética definidas por lei. A última parcela da fatura é constituída por taxas e impostos, como o IVA ou a contribuição audiovisual, as quais são igualmente determinadas por lei. Agora, tome nota. No mercado liberalizado, o preço final pago pelo consumidor é a soma destas parcelas: o custo de acesso às redes, mais os custos da compra de eletricidade pelos comercializadores aos produtores, a que se junta ainda a margem de comercialização. Os vários comercializadores que atuam em mercado concorrem entre si para conseguir a oferta mais barata. Para os consumidores que ainda estão no mercado regulado, é a ERSE que define a tarifa de venda ao consumidor final. Este preço inclui os custos da energia, das redes e da comercialização. E claro está, os consumidores pagam ainda taxas e impostos, quer estejam no mercado liberalizado, quer no mercado regulado. Faça 1 ou 2 simulações por ano no simulador da ERSE e procure a melhor oferta para si. Porque consumidores informados são mais conscientes e exigentes. Procure mais informação em www.erse.pt. Muito bem, estamos de volta e, de facto, o que nós podemos, de alguma maneira, retirar deste vídeo é que nós temos 3 grandes parcelas do preço final de eletricidade. Temos uma parcela da energia, como visualizaram, temos uma parcela que diz respeito ao uso das redes e temos uma parcela que tem as taxas e impostos, naturalmente como qualquer fatura. Como é que nós vamos, de facto, ver estes elementos depois na fatura? Antes disso, poderemos verificar, não sei se, entretanto, retiveram ou não essa informação no vídeo que acabámos de visualizar, mas nós temos um preço final no mercado liberalizado e um preço final no mercado regulado. Ou seja, no mercado regulado, esse preço final é todo ele fixado pela ERSE, seja a tarifa de acesso às redes, seja a parcela da energia e uma parte da tarifa e a tarifa de comercialização, ou seja, tudo aquilo que tem a ver
com a contratação, com o atendimento ao consumidor. Portanto, é uma parcela que também integra o preço e que também todos cobram, seja no mercado regulado, seja no mercado liberalizado, e, de facto, as taxas e impostos. Deixem-me só voltar aqui atrás. Pronto, sim senhor. Só para vos mostrar que aqui, de facto, a única diferença entre o mercado liberalizado e o mercado regulado estará na parcela de energia e na comercialização, que é livre para o fornecedor, para o comercializador com quem faz o contrato de fornecimento, porque tem a ver com o preço, com o custo que ele tem, com a aquisição de energia aos próprios produtores no mercado. E, portanto, isso poderá variar os preços. E é aqui que, digamos que temos a margem de variação de preços entre comercializadores no mercado liberalizado. Vamos então, sim, agora ver como é que estes componentes do preço e outros componentes aparecem na fatura de eletricidade. Pedindo, então, a vossa atenção mais uma vez para visualizar este pequeno filme. Como ler a sua fatura de eletricidade e gás natural. As faturas de eletricidade e do gás natural têm muita informação útil para os consumidores. Vamos ver quais são os dados essenciais e onde podem ser encontrados. A informação do valor a pagar e da data limite para o fazer estão bem visíveis. Por regra, aparecem na primeira página da fatura, assim como os dados de identificação do cliente. Cada local de fornecimento de energia tem um código de identificação próprio. No caso da eletricidade, é o código do ponto de entrega, CPE. No gás natural, é o Código Universal de Instalação, CUI. Tenha sempre à mão este código quando entrar em contacto com o seu fornecedor por motivo de falha de energia, avaria ou outro. Este código também é essencial para mudar de fornecedor. Na fatura de eletricidade, encontra o preço que está a pagar pela energia, pela potência que contratou e qual a tarifa que escolheu, simples ou bi-horária. Na fatura do gás natural, também pode ver quanto está a pagar pela energia e qual o escalão de consumo em que se encontra. Em ambas, encontra ainda o detalhe das várias taxas e impostos cobrados. É a soma destas parcelas que determina o valor total a pagar na fatura. O valor dos consumos também é indicado, bem como o período a que se referem e se o cálculo foi feito por estimativa ou por leitura do contador. É muito importante que dê a leitura do seu contador para evitar pagar consumos por estimativa. Encontra na fatura o contacto e a data preferencial para o fazer. Muito úteis para acompanhar a evolução do seu consumo são os dados históricos dos últimos meses que as faturas apresentam. Se preferir pagar através do multibanco, são indicadas as referências para o fazer. E para saber se a energia que consome é mais ou menos amiga do ambiente, também é indicada a origem das fontes renováveis e não renováveis. Porque consumidores informados são mais conscientes e exigentes. Procure mais informação em www.erse.pt. Pronto, estamos de volta. Prometo que não vai haver mais vídeos, pelo menos na minha parte, e vamos continuar. Aqui só para recordar um pouco que nos termos da lei e nos termos da regulamentação existe um conjunto de elementos que são obrigatórios estar na fatura. O próprio preço da energia, seja por unidade, seja ao total, o preço da potência contratada, que já mais adiante poderemos esclarecer melhor o que é que significa e o que é que podemos fazer também com a potência contratada, o valor da tarifa de acesso às redes, o período de faturação, as taxas e impostos, a parte dos consumos que estão a ser faturados, que foram obtidos por leitura real e aqueles que foram estimados, as datas e meios para a comunicação de leituras, que é um aspecto também muito importante, ao qual também voltaremos,
e os prazos e meios de pagamento, entre outros elementos. Posso, inclusivamente, uma das coisas que viram de facto no filme é que na primeira página aparece de facto, e é importante porque aparece em quase todas as faturas, que é aquilo que os consumidores de alguma maneira valorizam mais, ou a primeiro local para onde olham, é de facto o valor que têm a pagar e a data limite para pagamento. E por isso normalmente aparece na primeira página. Para podermos, de alguma maneira, conhecer um pouco a fatura de cada um dos comercializadores, não posso deixar daqui de referir um projeto da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, da DECO, financiado pela ERSE ao abrigo do PPEC, do Plano para a Promoção de Eficiência no Consumo de Energia, que tem a ver com a fatura amiga e que poderão depois, posteriormente, consultar, em que terão, de facto, cada uma das faturas de cada um dos comercializadores, onde explica passo a passo todos os elementos que compõem essas faturas. Antes de passarmos à segunda fase, e portanto esta foi uma fase sobretudo informativa, eu gostaria de lançar uma questão para de alguma maneira perceber um bocadinho a vossa percepção sobre aquilo que nós acabámos de falar. O resultado dessa percepção que a audiência terá, nós depois mostraremos só no final, mas vamos lançar, uma vez que tem a ver com este tema que acabámos de falar, essa mesma pergunta. Muito bem, então, tal como eu referi, veremos os resultados no final para termos uma percepção global de tudo o que também se passou nesta sessão, e passaria então ao segundo tema, em que, mais do que informação, será como é que nós podemos agir, como é que nós podemos de facto poupar no custo que nós temos, na despesa que nós temos, todos nós temos, na fatura de eletricidade. Pegando em cada uma daquelas parcelas que nós acabámos de conhecer, portanto, na parcela da energia, na parcela da tarifa de acesso às redes e na parcela de taxas e impostos, vamos ver em cada uma delas como é que nós podemos, de facto, diminuir um bocadinho este custo no nosso orçamento. Temos, na parcela de energia, optei por escolher três grandes situações. Comparar os preços, naturalmente, mudar de comercializador, se assim, de facto, depois das comparações que fizermos, entendermos que, de facto, será mais vantajoso e, inclusivamente, mantendo o próprio contrato, mas escolher uma outra opção horária, ou seja, uma outra opção tarifária que permita poupar eletricidade. Na comparação de preços, temos logo uma ferramenta muito importante, que é o simulador de preços. Este simulador de preços, no caso do DAS, que está disponível na respectiva página na internet, e também uma outra questão importante, que nem toda a gente conhece, de facto, que é a possibilidade do consumidor poder, mantendo o seu comercializador em regime de mercado, vamos supor que o consumidor já não está a ser abastecido pelo comercializador regular, pelo comercializador de último recurso, e, portanto, já está no mercado livre, mas prefere que digamos, pagar a eletricidade ao preço que é fixado pela ERSE.
porque, de facto, esse preço é mais reduzido. O que é que podemos fazer? Portanto, relativamente ao simulador de preços, na página da internet, junto ao simulador de preços, temos, de facto, um manual do simulador em que explica passo a passo como devemos utilizar esse simulador, mas também tem uma informação completa de todas as propostas dos comercializadores de eletricidade e também de gás natural, neste caso também, em Portugal continental, com as condições que cada um deles oferece. E tem também, inclusivamente, um conjunto de perguntas e respostas mais frequentes que possam ajudar também a compreender esta comparação de preços e os próprios resultados. Depois, no regime equiparado ou da tarifa regulada, o que nós temos é cada fatura que nós recebemos, obrigatoriamente, se estamos já num comercializador em regime de mercado, portanto, no mercado livre, a fatura obrigatoriamente tem que indicar se o cliente está a pagar mais ou menos relativamente ao mercado regulado. E se estiver a pagar mais, de facto, o cliente pode optar por, mantendo o comercializador pagar o mesmo valor, o mesmo preço que está fixado pela ES para o mercado regulado, se de facto o seu comercializador disponibilizar essa opção. E, portanto, só tem que pedir que passe a ser cobrado, passe a ser aplicado esse preço regulado à sua eletricidade. Se o seu comercializador não disponibilizar essa opção, poderá, inclusivamente, celebrar um contrato com o próprio comercializador de último recurso, cujo preço final é integralmente fixado pela ERSE. Na segunda opção, é, de facto, chegar à conclusão que será mais vantajoso mudar de comercializador. Para isso, deverá seguir 3 passos que nós designamos habitualmente os 3 Cs, que é consultar, efetivamente, a lista dos comercializadores e as suas propostas, com todas as condições que eles têm, comparar, seja os preços relativamente através do simulador de preços, seja as próprias condições contratuais, que também são importantes para a escolha adequada às nossas necessidades, seja em termos de duração do contrato, se tem inclusivamente um período de fidelização e se esse período de fidelização, caso o consumidor queira mudar antecipadamente o comercializador, se tem alguma penalização, se tem outros serviços associados, como serviços adicionais de assistência técnica, etc. E aqui o mais importante, de facto, é percebermos se temos, de facto, necessidade desses serviços, porque podemos não ter necessidade desses serviços, ou se, de facto, esses serviços adicionais permitem obter um desconto no próprio preço da energia e aí sim, normalmente, surge associado um período de fidelização. Mas, em última instância, será sempre o consumidor a escolher aquilo que pretende para o seu contrato de eletricidade. E, por fim, depois escolher poder contratar, de facto, com o novo comercializador que escolheu. Não tem que voltar a contactar com o seu anterior comercializador, porque este novo comercializador trata de tudo, não só com o anterior, que fará cessar o contrato anterior, mas também com a entidade que gera o processo em si de mudança de comercializador, que faz o contacto com o operador da rede de distribuição que leva a energia até a sua casa e, neste caso, é esta entidade que neste momento atualmente gera este processo de mudança de comercializador, esta função foi confiada à ADN, à Agência para a Energia. Pronto, o terceiro elemento dentro da parcela de energia que optámos também tem a ver com esta escolha da opção horária. A grande maioria dos consumidores mantém-se numa opção tarifária simples, ou seja, significa que, independentemente da hora que nós utilizamos a eletricidade, estamos a pagar sempre o mesmo preço pelo quilowatt-hora, pelo preço da energia. Mas poderemos optar, de facto, por pagar preços diferentes em função da hora que estamos a utilizar os equipamentos. E aí teremos a opção tarifária biorária ou triorária.
Eu optei por pôr aqui apenas a bi-horária, porque de facto é aquela que é mais escolhida, digamos, pelos consumidores, e em que divide de alguma maneira o dia em 2 períodos. Um período fora de vazio, que aqui aparece com o sol, de facto, que é sobretudo o dia, durante o dia, e um período vazio, que é durante a noite. Ou seja, durante o período do dia fora de vazio, o preço da eletricidade é mais elevado. E, portanto, nós pagamos mais pela sua utilização. Durante a noite, e já vamos ver os diferentes ciclos de contagem, durante a noite o preço da eletricidade é mais baixo e, portanto, pagamos menos por esse valor de eletricidade. Relativamente aos ciclos de contagem, significa que se a pessoa tiver, de facto, optar por uma opção tarifária bi-horária, poderemos ter um ciclo diário ou semanal, ou seja, poder optar por usar os equipamentos, aqueles que gastam mais, têm mais consumo de energia a partir de determinada hora da noite, todos os dias da semana, que normalmente é a partir das 10 da noite, ou então optar por um ciclo semanal em que temos um período também horário que podemos usar a um preço mais baixo à noite, mas mais tarde, e durante períodos do fim de semana. E, naturalmente, estes períodos horários variam em função da hora legal de verão e hora legal de inverno. O que é mais importante, de facto, pensar nesta situação em termos de escolha da opção horária? Esse, de facto, se a pessoa quiser optar por uma opção bi-horária ou tri-horária, para que ela seja, de facto, vantajosa e reduzir a sua fatura mensal, tem que usar os equipamentos que consomem mais energia no período vazio. Normalmente, nos períodos que estão definidos como vazio, porque aí, de facto, o preço é mais baixo. Passaria, então, à outra parcela. Como é que nós podemos reduzir o que pagamos dentro desta parcela de acesso às redes? Eu selecionei aqui também 2 grandes aspectos que vou explicar ao longo desta sessão. Um primeiro aspecto que tem a ver com a tarifa social e um segundo aspecto que tem a ver com a potência contratada. No primeiro aspecto, é importante primeiro perceber quem é que pode beneficiar desta tarifa social. E quem é que pode beneficiar? Temos, por um lado, beneficiários de algumas prestações sociais que são atribuídas pela própria Segurança Social, e temos aqui várias, mais recentemente até foi alargado, designadamente o subsídio de desemprego passou a fazer parte destes beneficiários das prestações sociais, mas também, no caso da eletricidade, teremos também consumidores que tenham um rendimento anual até 5.808 euros de rendimento anual, sendo que, tendo um agregado familiar, este valor poderá ser mais elevado, portanto, o limite máximo será maior se, por exemplo, tivermos mais um elemento no agregado familiar, este valor aumenta a 50%, não é? Portanto, teremos, em vez de um limite de 5.808, teremos um limite de 8.712, porque é mais 50%. Portanto, as pessoas que tenham esse rendimento anual terão direito à tarifa social. Em qualquer um dos casos, é muito importante referir isto, o consumidor beneficiário de uma destas situações, da prestação social ou do rendimento anual, terá que ser o titular do contrato de fornecimento, terá que destinar o consumo desta energia exclusivamente a uso doméstico, em habitação permanente, nada de casas de férias, não é? Será para a sua habitação permanente, e haverá, de facto, um limite em termos de potência contratada até 6,9 kVA, portanto, kVAs. Portanto, estes são os requisitos para beneficiar da tarifa social. Ou seja, como é que nós teremos, ou como é que nós poderíamos ter direito a esta tarifa social?
A tarifa social é de atribuição automática, portanto, à partida, nós não teremos que fazer nada. A Direção-Geral de Energia e Geologia identifica os consumidores com direito à tarifa social e comunica essa situação a todos os comercializadores, não é? Em caso de dúvida sobre este tema da atribuição da tarifa social, poderá contactar, existe um número específico que está aqui nesta apresentação telefónico, ou consultar esta informação através do endereço eletrónico do sítio na internet da Direção-Geral de Energia, ou ainda assim, se por acaso não lhe foi atribuída automaticamente esta tarifa social, acha que tem reunido todos os requisitos, portanto é um beneficiário de uma prestação social que está coberta pela Segurança Social, ou tem de facto um desses rendimentos, deverá solicitar um comprovativo junto à Segurança Social ou junto à autoridade tributária, consoante a situação, e entregar esse comprovativo junto do seu fornecedor de eletricidade. Ele fará chegar essa informação devidamente para começar a aplicar essa tarifa social. Por fim, relativamente à tarifa social, temos que perceber então em que consiste esta tarifa social. O quê? O que é esta tarifa social? Traduz-se em quê? Traduz-se num desconto na sua fatura, sem taxas e impostos. E em 2020 foi ficado de facto um desconto em média de 33,8%, que é de facto um valor que pode ser significativo na sua fatura de eletricidade. Para perceber melhor qual é o impacto deste desconto na sua fatura, a própria ERSE disponibiliza uma calculadora que está aqui identificada também na apresentação e que está disponível também na nossa página na internet, e poderá perceber no seu caso em concreto qual o desconto concreto que poderá ter na sua fatura. Este desconto é fixado pelo próprio Governo, mas é a ERSE que o aplica, neste caso, à tarifa de acesso às redes. E por isso esta forma de poupança aparece de facto englobada aqui no âmbito da tarifa de acesso às redes, porque este desconto é aplicado nesta parcela do preço e por isso este desconto é igual para todos os consumidores que tenham tarifa social, independentemente de estarem no mercado regulado ou no mercado liberalizado, porque incide sobre esta parcela que é igual para todos os consumidores. Se tiver dúvidas sobre a aplicação deste desconto na própria fatura, então aí sugerimos contacto da própria ERSE, seja pedindo uma informação ou reclamando através do livro de reclamações eletrónico. Também está disponível uma entrada direta, um acesso direto na nossa página na internet, ou consultar mais informação também no nosso site. O último componente relativamente à tarifa de acesso às redes é, de facto, a potência contratada. A potência contratada é escolhida por todos nós quando se faz o contrato de eletricidade. É importante nós escolhermos a potência contratada atendendo ao número de aparelhos elétricos que nós ligamos ao mesmo tempo. E quanto mais aparelhos nós ligarmos, quanto maior será o escalão da potência contratada. Por isso, quanto maior for o escalão da potência contratada, mais pagamos na fatura. Esta potência contratada é um valor fixo, ele não varia em função do consumo. E uma parte significativa deste valor está incluído, de facto, na tarifa de acesso às redes, que é um valor fixo, que é comum a todos os consumidores. Mas há ainda uma parte desta potência contratada, e isto também é importante referir, porque nem sempre as pessoas, muitas vezes, entendem que também existe potência contratada numa parte da tarifa de comercialização, e essa sim pode ser diferente de comercializador para comercializador, porque estará na parcela da energia. A maioria das instalações domésticas, que normalmente são instalações ligadas monofasicamente, ou seja, existe apenas uma ligação e não 3 fases, é só uma fase onde segue toda a energia, os clientes podem escolher vários escalões de potência contratada, que vai normalmente entre 1,15 kVA, que é o mínimo possível, e portanto terá muito poucos aparelhos ligados ao mesmo tempo além da iluminação,
até 10,35 kVA, que é o máximo numa instalação monofásica. Com base nos aparelhos que usa ao mesmo tempo, poderá ver de facto e simular, neste caso, a potência contratada que é recomendada para o seu caso. Existe um simulador da ERS também sobre a potência contratada, em que poderá também, que tem passo a passo, explica como, para além de casos tipo, explica como deve utilizar esse simulador e experimentar de facto se tem uma potência contratada adequada àquilo que está a pagar e àquilo que está a usar. E temos aqui algumas dicas sobre este aspecto. Imagine que, de facto, o seu quadro elétrico está sempre a disparar ou dispara poucas vezes. Ora bem, se de facto ele está sempre a disparar, experimente desligar um ou outro aparelho e voltar a ligar os outros para ver se ele dispara. E se continuar, de facto, sempre a disparar, a única hipótese será mesmo aumentar a potência contratada e não é isso que nós pretendemos aqui, porque aqui pretendemos é poupar energia e poupar a despesa e não aumentá-la. Mas se de facto o seu quadro elétrico dispara uma ou duas vezes por ano ou quase nunca dispara, então temos aqui de facto uma margem para poder poupar, para reduzir o escalão da potência contratada. E bastará de facto pedir essa redução junto ao seu comercializador, que fará chegar esse pedido ao operador da rede de distribuição. Aqui temos inclusivamente também um pequeno vídeo que não vamos visualizar agora, mas que eu vos convido também a visualizar mais tarde, quando tiverem acesso a esta apresentação. Gostaria inclusivamente de referir que qualquer questão que queiram colocar sobre esta apresentação, poderão colocá-la através de um endereço de e-mail que penso que já estará sido disponibilizado no chat, poderão ver aí do lado direito, poderão colocar as questões e também solicitar o envio desta apresentação. Relativamente à última parcela, sobre as taxas e impostos, temos desde logo o IVA, o Imposto sobre Valor Acrescentado, que temos uma novidade desde dia 1 de dezembro passado, pois passámos a ter três tipos de taxas de IVA, digamos assim, 3 escalões de IVA na fatura de eletricidade. Temos uma taxa de IVA reduzida de 6%, tem aqui uma gralha por acaso, está a mais, em que é aplicada de facto à componente fixa da tarifa de acesso às redes, que tem a ver com a potência contratada, mas quando a potência contratada é até ao escalão de 3,45 kVA. Assim como é aplicada esta taxa de IVA reduzida à contribuição para audiovisual, que é obrigatória, exceto de facto se o seu consumo não atingir 400 kWh por ano. Temos, de facto, a nova taxa de IVA intermédia, de 13%, em que é aplicada agora para consumidores que tenham a potência contratada até 6,9 kVA, mas que não excedam, de facto, o consumo de 100 kWh no período de 30 dias. A partir de 1 de março vai haver também uma nova, vão ampliar, no fundo, este benefício para as famílias numerosas, com 5 ou mais elementos, em que o consumo de eletricidade não exceda os 150 kWh. E temos a taxa normal de 23%, que, ou seja, que se aplicará a todos os consumidores que tenham uma potência contratada igual ou superior a 10,35 kVA e a toda a parte remanescente, quer em termos de potência contratada, quer em termos de consumo, ou seja, superior aos 100 kWh ou aos 150 kWh a partir de 1 de março para as famílias numerosas. Depois, no âmbito da tarifa social, também temos aqui alguns descontos em termos de taxas e impostos. Temos, de facto, na contribuição para o audiovisual, em que existe uma isenção parcial da contribuição da audiovisual, ou seja, o beneficiário de tarifa social, mas apenas estes beneficiários da tarifa social, não são todos, é importante também referir isso, serão apenas estes que estão aqui referidos, em vez de pagar 2,85 € mais IVA, 6%,
pagarão apenas €1 mais IVA. Os beneficiários da tarifa social, e agora sim todos, terão isenção do chamado Imposto Especial de Consumo, que todos nós pagamos, exceto os beneficiários da tarifa social, que ficará isento. Por fim, para além destas situações muito específicas em cada parcela do preço, onde nós podemos, digamos, poupar em vários aspectos, não é? Portanto, para refletirmos e mudarmos também, para nos instigar um bocadinho a essas mudanças, temos, sem dúvida, comportamentos que poderão ser mais eficientes e nos podem ajudar também a poupar energia. Existe um conjunto de lista de dicas de poupança que estão disponíveis na nossa página e que, através desta imagem, poderão também aceder através de uma lista, mas eu selecionei aqui apenas algumas para, de alguma maneira, vos aguçar um bocadinho o apetite para irem ver todas as dicas de poupança que podem ter no nosso dia-a-dia. E assim eu escolhi várias, mas uma muito simples, que é, de facto, usar as máquinas de lavar com a carga completa e num programa de baixa temperatura. Eu penso que até no senso comum todos nós sabemos isso, poupamos com isso. Verificar se, de facto, nós temos lâmpadas a mais nas várias divisões da casa e, portanto, desligar algumas lâmpadas em algumas assoalhadas que não precisamos delas. Calafetar as janelas, por exemplo, vai ajudar a manter o calor da casa durante o inverno e manter o fresco durante o verão. Não sei se saberiam este aspecto, mas, de facto, se nós mantivermos os aparelhos ligados em stand-by, continua a gastar energia, portanto, devemos desligá-los completamente. E depois temos ainda duas outras situações mais de relação contratual com o próprio comercializador. O facto de poder dar a leitura, e esta leitura tem o mesmo valor de uma leitura feita pela empresa que distribui, pelo operador de rede, que vai a casa fazer essa leitura e tem essa obrigação periodicamente de o fazer, se nós dermos essa leitura na data indicada na fatura, isto é muito importante, podemos evitar estimativas e podemos evitar posteriormente acertos de faturação, ou seja, faturas com valores mais elevados. Mas se ainda assim aparecer uma fatura que respeite a períodos maiores do que o período normal, normalmente um mês, e portanto porque há um acerto de faturação, porque houve estimativas, nós poderemos sempre pedir o pagamento em prestações e essas prestações não vai acrescer quaisquer juros. Na verdade, mesmo que não cobra um período maior do que o habitual, do que o mensal, nós poderemos sempre pedir o pagamento em prestações ao nosso fornecedor. Ele pode não estar obrigado a aceitar, mas nestas circunstâncias, se for um acerto de faturação, se for um período maior do que o habitual, aí sim são obrigados, de facto, a aceitar o pagamento em prestações sem juros. Mais do que isso, se de facto essa fatura, esse acerto se apresentar superior à média de consumo habitual dos últimos 6 meses, o próprio comercializador deve tomar a iniciativa de propor esse pagamento fracionado em prestações. E pronto, era isto que de facto que eu vos tinha para dizer. Antes de passar à doutora Sónia Passos, que também nos vai elucidar muito bem sobre a quem nós vamos bater à porta quando temos dificuldades, queria lançar-vos mais uma questão, agora sobre esta última parte. É uma questão muito simples, mas também apenas para percebermos a vossa opinião.
Bom dia, doutora Eugénia. Sim, passa a Olá, palavra, bom doutora dia. Sónia. Obrigada. Obrigada, doutora Eugénia, pela esta excelente iniciativa e terem tido a iniciativa de nos contactar, propondo fazermos algo em conjunto relativamente ao apoio aos consumidores no setor da energia. Temos tido várias conversas e logo quando nos contactaram sobre este tema, disponibilizámos, independentemente do formato, e depois viemos a criar este formato de formação que creio que está muito claro. A doutora Eugénia foi claríssima, vai-me ajudar a passar os slides, mas não com tanta rapidez como está a acontecer neste momento. Eu pedia para voltar um bocadinho atrás ao slide anterior, porque eu não tenho aqui controle dos slides. Ele está a avançar. Eu queria vos dizer, e falando aqui de conflitos de consumo, e já estabilizaremos aqui o PowerPoint, do que é que nós estamos a falar quando se fala em conflitos de consumo? Estamos sempre a falar da relação entre um consumidor, ou seja, uma pessoa privada que utiliza bens e que adquire bens e é-lhes prestado um serviço para seu uso privado, e essa aquisição ou esse serviço é adquirido a um profissional. Estamos aqui no setor da energia, é a típica situação em que pode haver um conflito de consumo. Por isso, há aqui uma oposição. Era o slide só anterior. Muito obrigada. A primeira coisa é contactar diretamente a empresa, não conseguindo resolver o conflito com a empresa. Então, há várias maneiras e há vários caminhos. Desde logo, há o apoio através das autarquias, irei falar um bocadinho também sobre isso. Há a existência de centros de arbitragem de conflitos de consumo que podem resolver os conflitos. E há também outros caminhos que têm a ver não propriamente com a resolução de conflito em si, mas há situações em que há ilegalidades, há irregularidades, e nesses casos o que se pretende não é só resolver o conflito, mas é denunciar uma má prática, e daí a utilização do livro de reclamações, como foi também referido pela doutora Eugénia, é um caminho para que a ESE tenha formalmente, o regulador tenha formalmente conhecimento da irregularidade em causa. Irei falar também um pouco mais sobre esta questão do livro de reclamações. Slide, por favor. Relativamente às autarquias, neste momento há 80 centros de informação autárquicos ao consumidor. São estruturas que estão sediadas nos municípios e essas entidades têm parceria com a Direção-Geral do Consumidor. Todo o mapa, como vê, não está ainda coberto de azul, como desejaríamos, mas estas estruturas têm a característica de serem absolutamente gratuitas, de darem um apoio informativo, também um bocadinho de intermediação e de capacitação, ajudam os consumidores a fazer as suas reclamações, a fazer uma carta, um e-mail, enfim, ajudam o consumidor também a perceber se tem efetivamente um conflito ou não. Fazem ali também uma boa triagem. Slide. Pedia agora que passassem um breve filme também da Direção-Geral do Consumidor sobre a resolução de conflitos de consumo através dos centros de arbitragem.
Muito bem. Esta rede de centros, eu pedi ao slide seguinte, neste momento cobre todo o território nacional e estas entidades fazem informação, prestam informação, fazem também mediação de conflitos, servem como uma terceira parte no conflito e juntam as partes em oposição, o consumidor e a empresa, fazem conciliação e fazem arbitragem. Elas estão espalhadas no nosso território, podemos passar ao slide seguinte, se pode ser, todo o território está coberto. O que vem aqui azul escuro são os centros de arbitragem de competência territorial. Aqui há maior proximidade a todos estes concelhos e todas estas áreas que não estão, ou todo este território que não está coberto, é coberto pelo Centro de Arbitragem Nacional e também por um Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma de Lisboa. Todos os setores estão cobertos também. Não estamos aqui a falar apenas da energia, qualquer setor da atividade económica está coberto, pode ser apresentada uma reclamação num destes centros de arbitragem, à exceção de duas áreas, serviços de saúde e conflitos com universidades do ensino público. Isto é uma imposição europeia que nós acolhemos, também em Portugal, são as duas únicas exceções. Por isso, a generalidade das atividades económicas estão aqui expressas. Há depois 3 entidades específicas de setores específicos. Para os seguros, existe o SIMPAS. Para a área automóvel, existe o Centro de Arbitragem do setor automóvel, compra e venda de veículos novos e usados, reparações, estacionamentos. Tem esse centro de arbitragem e depois também há o provedor de agências de viagens e de turismo. Todas as empresas, as agências de viagens que sejam associadas desta associação, da APAFT, estão obrigadas a ir à mediação através desta entidade. Próximo slide. Estes centros têm já bastantes anos de existência, não é uma realidade nova em Portugal, tem mais de, alguns mesmo têm 30 anos de existência e são criados através do Ministério da Justiça e têm que ter uma autorização para poderem resolver litígios de consumo também da Direção-Geral do Consumidor. Por isso são entidades credíveis, são entidades que também procuram ter uma justiça independente, é uma justiça alternativa aos tribunais, mas é uma verdadeira aplicação da justiça. São imparciais, são transparentes, têm nos seus sites têm a informação toda sobre a sua atividade, pode-se fazer a reclamação de forma digital também. Aliás, a mediação de conflitos de consumo é feita através da forma digital. E, além disso, estes procedimentos são, na sua maioria, gratuitos. E queria aqui referir que apenas há 4 centros de arbitragem que cobram taxas. No setor da energia, especificamente, haverá apenas 2. O Centro de Arbitragem de Lisboa e, no entanto, se o consumidor estiver desempregado, se o consumidor apresentar uma declaração de insuficiência económica, não vai ser cobrada essa taxa. Relativamente a Lisboa. E depois o Centro de Arbitragem da Universidade Autónoma cobra uma taxa pela mediação de 10 euros e depois cobra também na arbitragem. Os outros 2 centros que eu referi que têm taxas é do setor automóvel e do setor dos seguros. Por isso, a maior parte dos casos eles são gratuitos e isto é algo bastante importante, extraordinário, não é? Se compararmos com a litigância que ocorre nos tribunais ou mesmo num julgado de paz, é extraordinário que possamos recorrer a uma entidade de forma gratuita, na maior parte dos casos, e em que a decisão que sai dessa entidade é vinculativa e tem o mesmo valor da decisão de um tribunal judicial. Esta é uma informação muito importante que eu queria fazer passar e vincar e que transmitissem também a todos os cidadãos, os consumidores que apoiam, que existem estes centros, são centros credíveis, que a palavra arbitragem não nos leva para outro tipo de arbitragens muito dispendiosas, muito complicadas, são procedimentos muito simples,
em que há uma decisão no prazo máximo de 90 dias. Aliás, antes da pandemia nós tínhamos prazo de resolução entre os 60 e 70 dias, eram o que os centros estavam vulgarmente a fazer. Neste momento poderá ser um pouco mais, mas até 90 dias tem o processo de forma gratuita decidido conforme o caso, não é? Nem sempre o consumidor tem razão, ele é apreciado e é apreciado também por um juiz árbitro e a decisão depois é vinculativa. Slide. Desde 2011, um marco muito importante para os serviços públicos essenciais o consumidor ganhou em 2011, através de uma lei, a possibilidade de obrigar a empresa a ir à arbitragem. Neste caso, a arbitragem vulgarmente, estes tipos de resolução de litígios de consumo são voluntários, são de adesão voluntária. Mas em 2011 considerou-se que os serviços públicos essenciais, ou seja, aqueles serviços que são tão importantes que ou sem os quais o consumidor irá ter bastante dificuldades em ter a sua vida normal, deveriam ser de arbitragem necessária, ou de arbitragem obrigatória. Esta é a lista atualizada a 2019 dos serviços públicos essenciais: eletricidade e o gás, águas e resíduos, comunicações eletrónicas e serviços postais e, desde o ano passado, também os transportes públicos, à exceção do transporte aéreo. Por isso, em todos estes setores, nós podemos obrigar a empresa a submeter-se a um tribunal arbitral. Slide. Desde o ano passado também, desde setembro, que qualquer litígio de consumo, não só na área dos serviços públicos essenciais, que eu referi, daqueles setores, mas todos os outros, à exceção dos tais da saúde ou do ensino universitário público, podemos também obrigar a empresa a submeter-se aos mecanismos de resolução alternativa de litígios, neste caso, à mediação e à arbitragem. Este é um poder enorme que o consumidor ganhou o ano passado, um bocadinho complicado este ano com a questão da pandemia, que afastou as pessoas, pelo menos, de se dirigirem presencialmente a estes centros continuam a funcionar, com algumas alterações no atendimento, mas continuam a funcionar de forma digital, mas também de forma presencial, e aqui um grande poder dado ao consumidor e também aqui o nosso pedido de divulgação desta possibilidade em qualquer setor, podem recorrer ou podem obrigar a empresa a submeter-se a este meio que, refiro, na maior parte dos casos é gratuito, é fácil, é acessível. Slide, mas antes disso pedi ao vídeo, que é da ERSE, não é da Direção-Geral do Consumidor, mas também aqui estamos alinhados no sentido de informar os consumidores, neste caso do setor da energia, sobre como podem resolver um conflito de consumo utilizando os centros de arbitragem. Tem um conflito com o fornecedor de energia. Quem pode ajudar? Por vezes, temos divergências com as empresas que nos fornecem bens e serviços. E há alturas em que precisamos de ajuda para resolver esses conflitos comerciais e contratuais. Quando a questão se coloca entre consumidores de energia e as empresas dos setores regulados, como a eletricidade, o gás natural, o gás em garrafa ou canalizado, ou ainda a mobilidade elétrica, a ERSE pode ajudar de várias formas. Na prestação de informação e no esclarecimento de dúvidas, na recomendação ao comercializador para que resolva o conflito e, sempre que se identifiquem práticas que violem a lei ou os regulamentos, na sanção das empresas. A ERSE não pode impor soluções para casos concretos, como, por exemplo, indemnização por danos, reparação de bens ou devolução de valores pagos. Nestes casos, o consumidor doméstico pode recorrer aos tribunais ou a vias alternativas para a resolução de litígios, como, por exemplo, os centros de arbitragem de conflitos de consumo. É que a lei já obriga os fornecedores de serviços públicos essenciais a aceitar a decisão do Tribunal Arbitral dos Centros de Arbitragem de Conflitos de Consumo.
Existem vários centros para resolver estes conflitos de consumo que cobrem quase todas as regiões do país. Pode ver na área do consumidor no site da ERSE onde estão localizados. Para iniciar um processo, deve apresentar uma reclamação e aceitar que um árbitro avalie o conflito de forma independente e decida quem tem razão. E as decisões tomadas são equiparadas às de um tribunal judicial de primeira instância. Por norma, este processo é gratuito. É uma forma mais próxima, simples, barata e rápida de resolver uma divergência com o comercializador. Porque consumidores informados são mais conscientes e exigentes. Procure mais informação em www.erse.pt. Muito obrigada. Tenho aqui duas últimas notas relativamente a algo que referi. O livro de reclamações será a primeira. Esta é a forma de apresentar denúncias, queixas relativamente às empresas. E ao contrário do que eu referi há bocado, neste caso também está incluído o setor da saúde. Por isso, todos os setores que seja desenvolvida atividade por empresas privadas caem no âmbito deste livro de capa vermelha, o conhecido livro de reclamações, que é uma iniciativa da Direção-Geral do Consumidor com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Em 2017 lançámos a versão eletrónica, e nesta versão eletrónica pode-se fazer várias coisas. Para além de fazer uma reclamação, podem também fazer até um elogio, fazer uma sugestão, porque nem sempre o consumidor necessita de fazer uma reclamação, muitas vezes ele quer alterar alguns procedimentos e poderá fazer sugestões, ou pode fazer um pedido prévio, um pedido de informação à entidade reguladora neste caso. Tudo o resto que fizer no livro eletrónico está a fazer lá a empresa. A reclamação, a sugestão e o elogio. E além disso, pode consultar o estado da sua reclamação, seja a sua reclamação eletrónica como a própria reclamação física. Tem um histórico em que pode ver o estado de todas as suas reclamações. Slide. Como referi, este livro de reclamações tem já alguns anos de existência, ainda poucos, iniciou-se no verão de 2017, mas neste momento temos já 33 entidades fiscalizadoras e reguladoras dentro da plataforma e estimamos chegar perto das 40, faltam-nos apenas algumas entidades das regiões autónomas. A ERSE está aliás foi pioneira, juntamente com a ANACOM e com a ERSAR, na altura os três principais reguladores dos serviços públicos essenciais, e tem-nos acompanhado neste percurso deste projeto de reclamações. Pedia o slide. Obrigada. Por isso, isto aqui é um histórico atualizado do número de reclamações, pedidos de informação, elogios e sugestões. É também aqui divulgarmos ao máximo esta funcionalidade, esta nova plataforma de livro de reclamações por todos os consumidores. O meu último slide, ou penúltimo slide, será sobre o tema do endividamento. Ora bem, eu comecei aqui a minha parte da sessão falando dos conflitos de consumo e explicando a que é que nós podemos recorrer. A uma estrutura autárquica será a primeiro passo, depois a um centro de arbitragem, caso este não exista, mas há situações em que não há propriamente, ou podemos chamar, um conflito. Há sim uma situação de insuficiência económica que leva a uma situação de endividamento ou de pré-endividamento. Nestas situações, e são as situações mais complicadas, são as situações que nós começámos a percebermos nos últimos meses, cada vez recebíamos mais pedidos de informação, mais telefonemas de pessoas que efetivamente não tinham conflito de consumo, eles não questionavam o facto de verem dinheiro ao operador de energia, por exemplo, mas não conseguiam pagar e estavam, enfim, obviamente desesperadas. E qual é o nosso conselho que neste momento damos? Para além de todos os outros e bons conselhos e ótimos conselhos que foi dado pela ERSE anteriormente, de reduzindo, no fundo evitando ao máximo o endividamento nestas e noutras áreas, a nossa sugestão é a indicação aqui de duas entidades
duas entidades que têm um histórico grande e um trabalho realizado já sólido em Portugal. Um deles é o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores, que foi criado em 2016 e tem um protocolo com a Direção-Geral do Consumidor, e que funciona no ISEG, no Instituto Superior de Economia e Gestão. Licenciados em Economia e Gestão, apoiam de forma absolutamente gratuita todos os consumidores, apoiam não só os consumidores que já estão endividados, mas também aqueles que acabaram de perder o emprego ou estão em vias, enfim, de entrar numa situação de endividamento ou de sobreendividamento, e têm aqui uma ação, por um lado, também pedagógica e de literacia financeira, e depois também de reestruturação, ajudar a reestruturar os créditos e saber como é que irão conseguir negociar estas dívidas com as entidades a quem devem dinheiro. Não só sociedades financeiras, como bancos, como até empresas prestadoras de energia, neste caso. Depois temos também o gás. O gás é um gabinete da DECO, também tem já há muitos anos de existência, desde 2000, e este faz um trabalho idêntico junto dos consumidores. Estas são duas entidades a quem estes consumidores devem, com urgência, recorrer, mesmo antes de entrarem em situações de endividamento. Para além disso, o Governo está a implementar algumas medidas, que esperamos que sejam breves, juntamente do Ministério da Justiça. Está a ser criado um sistema de mediação e apoio à pessoa singular endividada, poderá não ser só relativamente a dívidas com empresas, poderá também ser outro tipo de dívidas com particulares, entre particulares, também estão abrangidas, mas maioritariamente as dívidas que os consumidores têm, ou neste caso o cidadão tem, é com empresas. Por isso, em breve, esperamos, e irá também surgir outro sistema que poderá apoiar. Mas neste momento, estes são a nossa recomendação será encaminhar os consumidores para estas duas entidades. Nós iremos, a pedido, não é, divulgar, partilhar convosco esta apresentação e quando for feita essa partilha, enviaremos também os contactos destas entidades e os contactos dos centros de informação autárquicos do consumidor. Tínhamos agora mais uma última pergunta, no fundo consolidando a matéria dada, será sobre arbitragem, que eu pedia para colocarem, para poderem responder. Resta-me agradecer aqui a disponibilidade, a colocar-me à vossa disposição. Um e-mail do chat está disponível. Iremos e estamos disponíveis para responder a questões e dúvidas que tenham. Eu creio que o e-mail também está, o meu e-mail também está aqui no slide. Estou à vossa disposição. Muito obrigada, doutora Sónia Passos, pelos válidos esclarecimentos. Eu penso que antes de passarmos ao encerramento com a doutora Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho de Administração da ERSE, gostaríamos de ver os resultados, não é? Penso que todos nós gostaríamos de ver aqui um pouco os resultados de... Exatamente. Muito bem. Interessante este resultado
porque temos 51% que acha que é verdadeiro e 49% que acha que é falso. O que me leva a pensar que nem toda a gente esteve muito atenta. Ou seja, de facto ganhou o verdadeiro com 51%, é verdade. O preço da tarifa de acesso às redes é igual no mercado regulado e no mercado liberalizado, é fixado pela ERSE, independente, é uma parcela do preço e independentemente do comercializador. O segundo resultado muito bem, a potência ponderada não deve variar com os simultâneos de equipamentos, naturalmente que varia, não é? Quanto mais equipamentos tivermos a usar e ligados ao mesmo tempo, maior será a potência contratada, maior será o escalão da potência contratada. E, portanto, aqui acertaram verdadeiramente. O último resultado. A doutora Sónia poderá comentar. Temos 100% verdadeiro. Muito bem, isso significa uma boa futura adesão dos consumidores a estes mecanismos, porque de facto é um ganho muito grande. Muito bem. Então, resta-me agradecer a doutora Sónia Passo, a doutora Ana Catarina Fonseca, e espero que de facto esta informação vos possa ser útil. Estaremos sempre disponíveis para qualquer questão, pelos canais habituais, mas também pelo endereço de e-mail que também já tive a oportunidade de vos referir e que está escrito no chat. Passarei então a palavra à doutora Maria Cristina Portugal, Presidente do Conselho de Administração da ERSE. Muito bom dia a todos. Muito rapidamente, sou Cristina Portugal, sou Presidente do Conselho de Administração da ERSE e cabe-me encerrar esta sessão de esclarecimento sobre como poupar e resolver conflitos ou dificuldades no caso da eletricidade. Esta é a primeira sessão que a ERSE promove, no caso com o importante envolvimento da Direção-Geral do Consumidor, que agradeço, na pessoa da doutora Ana Catarina Fonseca e a doutora Sónia Passos, e é a primeira sessão que a ERSE promove especialmente dedicada aos técnicos das instituições particulares de solidariedade social. Temos também aqui como participantes alguns centros de informação autárquica e consumidores e associações de consumidores que aproveito para cumprimentar. Ou seja, é uma ação destinada àqueles que estão na primeira linha na ajuda e no combate às dificuldades das pessoas, dos consumidores vulneráveis e numa altura em que, por arrasto desta pandemia, há crescentes situações de dificuldades económicas e de pobreza. Motivou-nos, na verdade, o contacto de uma das vossas instituições. Não hesitámos em tomar a iniciativa de contactar outras instituições e, através da CNIS e de outras estruturas agregadoras e até de municípios, para tentar perceber qual era a utilidade e o interesse em realizar uma sessão de esclarecimento deste tipo. E agradecemos a pronta receptividade que tiveram para o fazer. Estou certa que esta é a primeira de outras iniciativas e é o primeiro passo no estreitamento de uma colaboração que permita o domínio de aspectos essenciais sobre a energia e que permita um efeito multiplicador do conhecimento sobre energia. Como dizemos sempre, ou terminamos sempre os nossos vídeos, consumidores informados são mais conscientes e mais exigentes, mas também
por regra, pagam menos do que quem está menos atento. Convido todos os participantes a visitar o site da ERSE em www.erse.pt, visitar a página dos consumidores, fazer perguntas à Gia, que é a nossa assistente virtual e que pode ser útil a quando do atendimento momentâneo, fazer essa pergunta, porque há muitas perguntas e respostas que já lá estão elaboradas e, portanto, conseguem prestar um auxílio mais direto e imediato. Convido-vos a consultar os materiais informativos e pedagógicos que temos vindo a produzir, entre vídeos, jogos, dicas, anotes. Procurem-nos no separador ERSE-Forma e também por intermédio dos consumidores. Convido-vos a pedir que vos enviemos todos os materiais que produzimos e que podem ser úteis em ações de sensibilização no terreno ou para simplesmente prestar essa melhor informação, e também a partilharem nos vossos sites, sempre que quiserem, todos os materiais e vídeos que produzimos. Como sugerido por um dos contactos que, entretanto, fizemos com as IPSS, vamos também elaborar um guia com perguntas e respostas por forma a facilitar a informação que vos é solicitada e que podem, de uma forma mais rápida, responder. Não hesitem em entrar em contacto com a ERSE. A ERSE é um regulador económico, mas que tem como sua primeira atribuição a proteção dos consumidores vulneráveis. E levamos muito a sério essa nossa atribuição, pela importância que a energia tem hoje, não apenas na eletricidade, como foi hoje o tema da nossa conversa, mas também do gás, o gás natural, o gás canalizado, o gás de botija, os combustíveis e a importância que todos eles têm nas vidas dos cidadãos e dos consumidores. Este é o nosso compromisso e é também a nossa expectativa quanto a uma cooperação futura com as vossas instituições em matéria de energia. E encerro apenas, e dada a época, não podendo deixar de omitir os votos de um bom Natal e uma nota de esperança, quase que de certeza neste momento, de que o ano 2021 será um ano melhor do que este ano 2020. Muito obrigada